Este é o Gabinete de Guerra, um podcast da Rádio Observador, em que olhamos para as mais recentes notícias da guerra na Ucrânia. Bruno Cardoso Reis, a Casa Branca emitiu um comunicado a opor-se contra a posição da Câmara dos Representantes sobre um acordo em que presta apoio a Israel e exclui a Ucrânia. O governo de Joe Biden diz que a segurança deve ser sagrada e não um jogo político. Se Biden perder as eleições, muito dificilmente a Ucrânia vai contar com o apoio americano. Bem, o problema é mesmo antes das eleições de novembro, não é? Portanto, se este bloqueio se mantiver, vamos ter aqui uma questão séria que vai testar também a capacidade da administração Biden de continuar a exercer alguma liderança a nível internacional, portanto fica bastante limitada. Agora, realmente, isto mostra que no Partido Republicano a facção mais próxima de Trump está a ganhar peso com o aproximar das eleições, ou pelo menos está a sentir-se mais condicionada pelo aproximar das eleições em que Trump parece ser o candidato quase certo do Partido Republicano, e realmente Trump tem assumido uma posição de grande hostilidade à ajuda externa, em particular em relação à Ucrânia, por exemplo, não em relação a Israel, mas realmente em relação à Ucrânia, e portanto isso realmente é um grande problema, é uma grande esperança para Putin, portanto no fundo neste momento as esperanças de vitória da Rússia assentam nessa ideia que é o Ocidente vai acabar por se cansar de apoiar a Ucrânia, ou pelo menos os Estados Unidos vão acabar por se cansar de apoiar a Ucrânia por via de uma vitória republicana. Isso não é completamente impossível. Portanto, vamos ver. Eu acho que vai haver aqui uma pressão pública grande da parte dos democratas, no sentido de, no fundo, dizer à opinião pública que os republicanos estão a ir contra os interesses nacionais americanos, estão, no fundo, a ajudar um inimigo dos Estados Unidos, um país completamente hostil aos interesses dos Estados Unidos, que são a Rússia. Estão a pôr em causa, no fundo, décadas e décadas de política externa americana, de garantir a estabilidade e a segurança na Europa, de apoiar as democracias quando elas são atacadas, invadidas. Portanto, vamos ver se isso tem aqui algum impacto, mas realmente, quanto mais nós nos formos aproximando de novembro, mais difícil será realmente conseguir aprovar estes pacotes de ajuda. Portanto, eu acho que estamos aqui numa altura crítica. Ou se consegue ultrapassar este impasse, ou se ele se mantiver, realmente a Ucrânia vai ficar numa situação bastante mais difícil. Entretanto, o Ministro dos Negócios Estrangeiros, João Gomes Cravinho, e o Ministro da Educação, João Costa, acabam de chegar à Ucrânia. Vão participar no terceiro Fórum de Reconstrução de Zitomir, uma organização tripartida de Portugal, Ucrânia e Estónia. Reconstruir a Ucrânia num cenário de guerra tem efeitos também na população, não é? Ou seja, acaba por ser uma injeção de moral que o povo ucraniano necessita. Ou pelo menos falar-se na reconstrução. Sim, quer dizer, pode-se pôr esta questão, mas vamos começar a reconstruir quando, no fundo, a Ucrânia continua vulnerável aos ataques russos, e é disso que estamos a falar, não é? Claro. Temos de nos lembrar que a invasão tem uma linha da frente, tem uma zona ocupada, mas a Rússia tem procurado atacar sistematicamente, enfim, cidades, zonas civis em todo o território ucraniano, e, portanto, isso é realmente um problema. Ao mesmo tempo, e como dizias, é muito importante passar a mensagem que não, digamos, não vamos deixar tudo no monte de escombros até a guerra estar terminada, porque também não é claro quando E é também que para isso que serve esse acontecerá. fórum, não é? Para que as pessoas Portanto, percebam isso. Exato, portanto é importante também para moralizar os ucranianos, para encorajar a população civil. Apesar de tudo, é verdade que a Ucrânia pareceu dar mostras de uma eficácia maior na sua defesa antiaérea, e essa tem sido uma prioridade também no apoio ocidental. A Rússia, entretanto, porque os conflitos são dinâmicos, também se adaptou e, portanto, depois de muitos meses em que realmente, nomeadamente no início do inverno, em que parecia estar a ter dificuldades, de facto, em fazer ataques mais eficazes, ataques aéreos mais eficazes, pareceu conseguir ganhar alguma eficácia, mas, apesar de tudo, parece haver uma limitação na quantidade, nomeadamente de mísseis, de drones que a Rússia tem, e, portanto, até na intensidade dos ataques parece haver alguma redução em relação ao ano passado. Portanto, isso pode ser mais um argumento para dizer que faz sentido ir apostando na reconstrução, mas realmente há esse problema de base, não é? Até haver uma certa estabilização, um congelamento do conflito, ou um acordo de paz, que me parece bastante mais improvável, ou defesas aéreas mais eficazes, realmente é sempre um risco recomeçar aqui um processo de reconstrução que pode ser depois novamente destruído pela ação militar russa.
O Gabinete de Guerra é um podcast da Rádio Observador. Vai para o ar de segunda a sexta, depois do noticiário das 9h30 da manhã, e tem uma nova edição depois da síntese das 4h30 da tarde. E está sempre disponível em podcast. Eu sou a Maria João Simões.